Bem-vinda, Sofia! Olá, Mafalda! Hoje trago um assunto que me foi muito pedido, que é o Feng Shui nos quartos de bebés. Sendo este um canal de parentalidade, faz todo o sentido. Aquilo que eu te vou perguntar é porquê Feng Shui no quarto dos bebés e o que é que isso pode trazer? Olha, o Feng Shui é fundamental num quarto de uma criança e de um bebê, primeiro que tudo para que eles durmam o melhor possível. Em segundo lugar, para que tenham um excelente desenvolvimento. E em terceiro lugar, e se calhar o mais importante, é que tenham uma boa saúde. E eu diria que isto são os 3 grandes objetivos. Claro que depois também entram outros, como eles darem-se bem, serem felizes, alegres, dinâmicos, enfim, todo esse equilíbrio. Organizando isto, podemos ser mães em projeto ou pais em projeto que estamos já a pensar na decoração do quarto das crianças, ou então o quarto já existe e nós aprendemos assim mais alguns truques. Eu fiz o workshop da Sofia no Centro para ir pós-parto. Vou mostrar-vos o quarto do meu filho e a Sofia vai apontar aquilo que não está tão bem dentro da Feng Shui, até porque, tal como disseste, quando aquele quarto foi concebido ainda não existia sequer o projeto do baby, quanto mais ele existir. Tal e qual. Portanto, acho que isso será um exercício útil que vamos fazer aqui, mas em termos gerais, e eu sei que tu tens isto, quais são as 10 dicas Top 10 principais para quem está a decorar um quarto de bebê ou criança? Ok, então a ver se consigo pensar nas 10 sem me esquecer de nenhuma. Primeira coisa muito importante, ou seja, o berço ter uma boa estrutura e ter uma cabeceira, ou seja, evitarmos aqueles berços que são abertos atrás e no caso de serem, porem, por exemplo, aquelas almofadinhas, aqueles resguardos, mas o ideal é ter uma boa cabeceira. A seguir, ter essa mesma cabeceira encostada a uma parede. Se puder ser, por exemplo, vamos imaginar que isto era uma parede, colocar aqui um berço poderia ser uma opção, se não, fica, por exemplo, com uma das laterais encostadas, mas na parte de trás tem que existir um móvel, ou um roupeiro, ou uma cômoda, qualquer coisa que lhe dê essa proteção. Não sei se queres que eu aprofunde ou não, mas porque é que isso é importante, porque isso vai-lhe dar proteção, vai-lhe dar saúde, tem a ver com os 5 animais usados em Feng Shui, com a tartaruga, que tal como ela tem uma carapaça que lhe confere apoio, proteção, saúde de ninho, e a sensação de ninho é fundamental, os bebés também. Depois, de um modo global, e esta é mesmo muito global, os berços devem estar na diagonal da porta do quarto deles, não só para eles controlarem, mas tem a ver com a velocidade da energia, isto é, onde ela é mais rápida, onde é mais branda, sítios a evitar é certamente, mesmo que o Feng Shui esteja muito bom nessa zona, é evitar o centro do quarto. Porquê? Porque a energia é muito rápida e eles vão chorar toda a noite. Depois, iluminação, ter uma iluminação adequada, mais suave, mais amarela, na zona de dormir e bem mais ativa na zona de brincar. Quando eu digo ativa é mais branca, mais forte. Depois, o quarto do bebê deve ter ambientes bem definidos, ou seja, uma coisa é a zona de dormir, outra é a zona de vestir ou do mudo de fraldas, a zona de amamentar e a zona de brincar. E todas elas devem estar bem definidas, seja através da decoração, da disposição. Evitem misturar muito, por exemplo, os brinquedos com a zona de dormir. Porque o que é que vai acontecer? Está a dormir, quer brincar, está a brincar, está cheio de sono. Depois, outra coisa também muito importante é, e que eu peço sempre às mães, por causa do fraldário, é não coloquem, por favor, o balde da roupa suja e das fraldas sujas no quarto do vosso bebê. E a pergunta que eu vos deixo é: como é que vocês dormiam com o caixote do lixo ao lado? Pronto, ok, podem justificar que aquilo está fechado, isolado. Ninguém gosta. E em termos de Feng Shui, porquê que não é adequado uma falda? Porque o balde do lixo, ou mesmo, portanto, das fraldas, ou mesmo da roupa suja, é um drenante, porque está constantemente a ser cheio e a ser esvaziado. Então, isso estar no quarto do bebê, é como se, principalmente se o quarto do bebê tiver boa energia, nós estamos constantemente a escoar. E se ele precisa de energia para ser nutrido, e se eu estou constantemente a tirar, ele vai ficar com déficit de energia, portanto não é, para além de não ser agradável, não é bom em termos de Feng Shui. Eu, graças a isso, a partir do momento em que o meu baby começou a dormir no quarto, eu tirei de lá e pus na marquise o meu balde de fraldas.
É, tal e qual. Depois, outra coisa que também os pais devem olhar é o mobiliário, ou seja, ser mobiliário adequado à arrumação, e os cantos dos móveis eles devem ser idealmente arredondados. Não só por uma questão prática, para os bebés estarem mais protegidos, mas porque não fazem aqueles bicos que no fundo é como se fosse uma energia mais afiada, mais cortante e que perturba mais o sono do bebê. Falando em arrumação, evitem pôr coisas por baixo do berço, especialmente brinquedos. Se for um berço daqueles que são combinados e que têm arrumação, não tem problema. O que é que se deve colocar lá? Lençóis, aliás, coisas de cama, resguardos, atoalhados, etc. Questão dos espelhos, também muito utilizado na filosofia Montessori. Eu não vejo mal se o quarto bebê tiver um espelho. Agora, ele deve estar extremamente bem colocado. Para quê? Para que isso traga bons fluidos para o bebê. Mais coisas, mais dicas. Cortinados também são importantes para balizar ou equilibrar a energia que vem de fora com o quarto do bebê. O tipo de imagens que se coloca na parede é fundamental, e olhem sempre, eu digo isto às mães porque quando nós estamos grávidas a nossa intuição está à flor da pele e nós somos muito intuitivas, e olhar para um quadro e perceber isto vai-me fazer sentir bem ou não é fundamental. E então, imaginem se até pode ser aqueles stickers de parede ou whatever, se vos transmite alegria, se vos transmite bem-estar, porque se não sentir, não vale a pena escolher. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, Mafalda, é de que cor é que eu devo pintar o quarto do meu bebê? Isso só com uma análise particular é que se consegue saber, porque vai depender da forma como a energia está a fluir na vossa casa. E às vezes as pessoas dizem-me assim, se eu só quero uma análise ao quarto do bebê. Só que o quarto do bebê pertence à casa toda. E às vezes há pessoas que têm discussões, por exemplo, na casa e o problema está no quarto do bebê. Portanto, isso deve ser tido em consideração. As cores, como eu vos estava a dizer, depende muito da energia daquele espaço, tem que ser analisada no âmbito de uma análise particular, mas aquilo que eu vos posso dizer, para não vos deixar na mão, é optem por cores suaves. O ideal é quanto mais neutras melhor. Por exemplo, no caso da Mafalda, como ela fez a consulta há 5 anos, ainda não existia Baby S. Quando isso foi programado, pensámos o quê? Em tons neutros, porque iria depois então depender da data de nascimento dele, que isso é fundamental. Ainda por cima, ele é fogo. Exatamente, e ainda por Ele cima, é fogo. ele nasceu um bocadinho mais antes do tempo, porque senão ele não seria fogo. Ainda bem que nós não decorámos o quarto a pensar, ele vai nascer naquela altura e nasceu antes, portanto o número dele é diferente. Portanto, optem por tons neutros, sei lá, os branquinhos, os cremes clarinhos, se querem mesmo ir para verdes e cor-de-rosas, tudo o mais suave possível, mas eu não recomendo, porque nós depois podemos introduzir os elementos com os próprios brinquedos do bebê. Por exemplo, vamos imaginar que era um quarto que precisava do elemento água. Podemos encher aquilo de Nemes e de Doris, de peixinhos, brinquedos, ou seja, ir buscar mesmo ao quarto deles, aos brinquedos deles, coisas para introduzir. Isto também agora é um pequeno à parte, não tem a ver com a organização do quarto em si, mas o armário dele e as fraldas estão organizadas de acordo com o elemento dele, sendo ele fogo é o último, precisamente para potenciar a energia dele, ou seja, eu arrumo a roupa dele. Aliás, tenho um vídeo sobre a arrumação da roupa do meu filho e podem verificar. O encarnado está sempre no final, a cor representativa do elemento fogo, tal como berinjela também, pronto, há mais. Mas como ele não tem roupa berinjela ou roxa, é o encarnado que prevalece. E isso também é algo que nós depois, lá está, carece de uma análise personalizada, que podem sempre marcar aqui com a Sofia. E lembrei-me de outro também que sempre me fez muito sentido, que é não guardar no quarto do bebê coisas que não pertencem ao bebê. Era exatamente isso que eu ia dizer, leste nos pensamentos. Ou seja, muitos de nós, às vezes, por exemplo, as pessoas têm um T2 ou têm um T3, aquele quarto que vai ser do bebê, muitas vezes chamam até o quarto da tralha, ou tem lá o roupeiro do marido, enfim. E depois quando a criança nasce, onde é que eu vou pôr isto tudo? Em termos de Feng Shui, o ideal é quarto do bebê só ter os itens do bebê, não ter nem coisas de trabalho. Muitos de nós temos lá a secretária de trabalho e as contas da casa e o computador. Evitem isso, por favor. Arranjem um espaço na sala, reorganizem, mas de facto é de evitar. E portanto no quarto do bebê, no roupeiro especialmente, que deve estar organizado e arrumado de acordo com o Feng Shui, só deve ter itens do bebê. Vamos imaginar que de facto a vossa casa é tão pequenina que tem mesmo de ter lá, sei lá, a roupa de casa. Então esse tipo de itens vamos colocá-los perto da porta.
Geralmente os roupeiros estão à direita ou à esquerda quando entramos, vamos colocar o mais perto da porta possível e o mais afastado possível da zona de dormir. E porquê da zona de dormir? Porque é onde o bebê está mais tempo, ele está pelo menos 8, 10 a 12 horas É o que nós queremos. seguidas, mais a certa da tarde, a certa da manhã, a absorver ali aquela energia. Portanto, quanto mais separado, melhor. Eu agora vou convidar-vos a irmos ali ao quarto do Baby S. Eu posso ser duvidosa, mas eu acho que aquele quarto tem uma boa energia. Eu entro naquele quarto, eu gosto de estar naquele quarto, sinto-me bem ali e o meu filho também se sente bem ali. Mas há melhorias a fazer. Vamos lá descobrir quais é que são. Estamos então no quarto do Baby S, onde eu aliás costumo filmar os meus vídeos ali naquele canto. Eu recebi muitas perguntas em relação à cama do meu filho. É uma cama de pedagogia Montessori, ou seja, promove a autonomia e a independência dele, mas essas camas em termos de Feng Shui podem não ser o ideal. Portanto, Sofia, fala-nos da cama. Ok, Mafalda, então é assim. Quando nós optamos por uma cama deste estilo, nós temos que ter algumas coisas a considerar. Uma, e que nós não nos podemos esquecer, é que o colchão vai estar em contacto direto com o chão. Então temos que garantir... essa tem um estrado. Ótimo. Ok, boa. Então temos que garantir que o chão não tem umidade. Porque quando tem umidade isso pode ser perturbador para a saúde do bebê. Depois é uma cama que, em termos da tal tartaruga que falámos há pouco, ela tem muito pouca, acaba por ter ali com aquele armário que lhe dá algum suporte e com estas almofadas que arranjaste, mas de facto, se calhar num futuro deveríamos pensar aqui em algo para não estares a trocar de cama, se calhar estruturar melhor o armário atrás em termos de disposição. Outro detalhe que é fundamental numa cama destas e que as pessoas devem ter algum cuidado é com a trave que está em cima. É como se ela fosse splitar, ou seja, dividir a energia do bebê. E então aquilo que as pessoas às vezes podem fazer é disfarçá-la. Exemplo, ou com luzinhas, ou com tecido, fazer uma espécie de um toldo. Qualquer coisa para que quando a pessoa está deitada, o bebê está deitado, não sinta aquela energia cortante. Outro detalhe que nós falámos há pouco é a posição da cama, e eu tinha referido que ela deve estar na diagonal da porta. De facto isto acontece aqui, mas às vezes consoante os anos nós podemos ter que alterar, e eu acho que vai acontecer isso para o ano, Mafalda, se calhar vou-te dar a indicação para alterarmos aqui a posição. E é preciso garantir que a energia de base, portanto que vem desta porta em relação a esta cama, seja de facto favorável. Depois, como veem também, a zona onde ele dorme é numa zona mais branda, mais calma, não está na zona rápida de passagem, que é aqui o centro, e está perto de um roupeiro, ou seja, temos aqui o primeiro ambiente definido, que é a zona de dormir. Depois, outro detalhe muito importante que temos de ter em atenção é a direção da cama, isto é, para onde é que o bebê vai ter a cabeça e os pés. Isso é tudo analisado com uma análise particular, ou seja, depende da data de nascimento do bebê, dos cálculos, isto é, do mapa da casa, mas aqui no caso do Baby S, portanto isso foi tudo tido em conta. Em casos ainda que nós possamos querer ir a um detalhe maior, vamos imaginar que uma criança tem um problema qualquer, seja ele de saúde ou de outra índole. Nós, aqui com a ajuda da bússola, nós podemos ir a um detalhe muito pequenino, para terem uma ideia, quase de 0,9 graus, se quisermos, para escolher a direção mesmo da cama, para onde ele está a dormir. Portanto, isto, o Feng Shui é um mundo de detalhes e que nós podemos aprofundar tanto quanto quisermos. E em termos dos ambientes, pronto, eu tentei definir claramente a questão dos vários ambientes. Claro que eles por vezes se cruzam um bocadinho, mas a priori a localização deles está bem definida. Ele também gosta. Gosta, é bom sinal. Fala-nos um pouco sobre isso. Aqui, Mafalda, eu acho que tu conseguiste muito bem, porque de facto nós temos aqui a zona de dormir e temos aqui a zona de vestir que estão bastante perto, digamos que são uma zona mais yin, falando tecnicamente, e depois logo a seguir temos aqui o mundo das fraldas, portanto toda esta zona, aqui atrás de mim, digamos assim, é uma zona de facto mais com este tipo de energia, portanto para acalmar. Depois, do outro lado, vamos então ter a zona de brincar, como vamos ver. Esta é nitidamente a zona de brincar. Aliás, o meu filho esteve aqui tipo furacão e a maneira como eu organizei isto é muito simples de arrumar também, porque outra das grandes dicas da Sofia tem a ver com a arrumação. Exatamente. Ou seja, primeiro, ainda pegando aqui na história da localização da zona de brincar, porque é que ela está aqui? Para ser diferente da zona de dormir e, se repararmos, está numa zona de energia rápida, ou seja, temos a janela, o centro e a porta. E, portanto, é aqui que nós queremos um bebê mais ativo.
Depois, a arrumação e a organização, como já foi dito, são fundamentais, mas principalmente antes do bebê ir dormir. Dificilmente, a maioria das pessoas tem dificuldade, por exemplo, em dormir ou em concentrar-se em locais onde há muita poluição visual, onde há muita desarrumação. Então, o desafio que eu coloco é, pelo menos à noite, antes do bebê ir dormir, arrumem o quarto do vosso filho. Ele certamente vai dormir melhor, e vocês também, claro. Claro que ninguém vos pede para terem uma casa imaculada e com uma criança pequena isso é pouco fácil, mas pelo menos o mínimo possível façam isso que vão sentir resultados, com certeza. Uma das dicas que eu vos deixo é, por exemplo, se um dos pais estiver a dar banho, o outro está a arrumar o quarto. Como digo, este quarto é muito rápido, eu aperfeiçoei a técnica de arrumar em 5 minutos de rabo para o ar, mas um bocadinho menos de 5 minutos. Precisamente porque me faz confusão ele dormir num quarto desarrumado. E também arrumo quando ele não está. Porque isso ajuda a acalmá-lo, não é? Onde quer que ele esteja, esta é a energia dele. É, porque a casa, no fundo, existe aqui uma inter-relação entre casa e pessoas. E há também aquilo que se chama, em Feng Shui, uma espécie de um cordão umbilical. Quando nós não estamos em casa, a nossa casa continua a influenciar-nos. O mesmo acontece quando o bebê está no jardim, ou na escolinha quando é mais crescido, etc. Ou quando até vai com os pais simplesmente passear. Então, se vocês deixarem a vossa casa num caos, esse caos vai atrás de vocês, mesmo vocês não estando lá, energeticamente falando, claro. E, portanto, devem manter o quarto arrumado, especialmente antes de dormir. Pequena à parte, mas a cura do sino do Feng Shui, e podem saber mais sobre isso com a Sofia, está precisamente no quarto do Baby S. É uma zona de facto que este ano do lado exterior não está muito favorável, então nós temos que adrenar. Poderia até nem ser um sino e ser, por exemplo, um xilofone do bebê brincar, em que ele brincaria ali e fazia tlim, tlim, tlim. Isso também seria uma possibilidade. Durante a manhã, se calhar, termos os cortinados e os stores, pelo menos fechados até ali às 5, até às 5, não digo porque é de noite, mas até às 7 da manhã, por exemplo. Garantidamente estão, que eu estou a dormir. Mas há bebés que acordam às 6. Mas enfim, são tudo uma série de pormenores e detalhes que fazem toda a diferença. E isso nota-se no teu bebê, claramente. É uma criança super feliz e saudável, que é isso que se quer. E gosta de brincar ativamente na zona de brincar. As luzes são suaves, as cores são neutras, os quadros foram feitos para ele. Aquela é a expressão dele, We love you to the stars and back. Eu dizia-lhe isso quando estava grávida, então mandei fazer um quadro. Portanto, como eu estava a dizer, isso corrobora aquilo que eu disse, uma pessoa sente-se bem no quarto do meu filho, uma pessoa entra aqui e está em paz. Há aqui pequenos ajustes que eu posso fazer e usei, mas regra geral é um quarto com boa energia, tendo em conta o meu filho. E essa é a dica que eu vos deixo. Sigam as dicas da Sofia, sigam-na, vejam também no canal do YouTube os vídeos que ela vos oferece com várias sugestões, várias dicas. E o Instagram também, encontram lá imensa informação que podem aplicar. Eu vou deixar então os links na descrição. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e, como diz a Sofia, votos de boas energias.